Olá, meus amigos, o Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar a Suíça por 1-0, placar magro, mas a gente vai falar mais sobre esse placar aí. O que isso pode significar, né? Numa partida em que se teve problemas ofensivos, principalmente no primeiro tempo, mais uma vez, fica claro que é um time muito forte. Por quê? Porque não toma chute no gol. O Brasil é uma Bastilha quase que inexpugnável, como dizia Nelson Rodrigues. Alisson não fez uma defesa até aqui, né? Méritos para Thiago Silva e Marquinhos também, além de Casemiro, que é um jogador espetacular. Ele tirou um coelho da cartola. Aliás, numa jogada de madridistas, Vinícius Júnior para Rodrigo, tirar o coelho da cartola e Casemiro mandar para o fundo das redes do grande goleiro Sommer, então, goleiraço do Borussia Mönchengladbach. Tá? De certa forma, né, o Vinícius Júnior para mim teve uma bela atuação, incomodou demais o ótimo lateral direito da Suíça, o Widmer, né? E quando passava pelo Widmer ainda tinha de conviver com o Akanji. Que jogador é Vinícius Júnior? Que jogador é Vinícius Júnior? Aliás, o Marca, jornal espanhol, se rende a ele, tem uma crônica muito boa falando justamente sobre isso, né? Eu não chego a tanto, né? Porque o Marca, que é um jornal até que tem um viés ali para o Real Madrid, fala assim, ou algo do tipo, né? Brasil não precisa de Neymar, pois tem Vinícius Júnior. Eu acho um delírio coletivo essa história de que o Brasil jogaria melhor sem o Neymar na Copa do Mundo. Isso não existe, né? O Neymar ainda é o principal jogador da seleção brasileira. Mas Vinícius Júnior fez a diferença. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, kto.com. Só isso, você que gosta de fazer a sua fezinha. E a KTO tem um presentaço para você. Tem muito 0-0 nessa Copa do Mundo, não tem? Se você fizer a sua fezinha em qualquer jogo e essa partida terminar empatada por 0-0, não tem problema não. A KTO devolve o seu dinheiro. Fantástico, né? E tem mais. Com o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, Bernardo Ramos, tudo junto, eu dou para você 20% a mais do que você depositar. Ou seja, depositou 30, que é o valor mínimo, eu te dou 6. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou 100, eu te dou 20 reais. Só no site kto.com isso é possível. Faça sua fezinha, faça seu registro com o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, beleza? Mas a história desse jogo pode ser contada assim por para mim, um erro de escalação do técnico Tite, né? O Tite, assim, é um grande técnico, é um dos melhores dessa Copa do Mundo. É muito mais técnico, por exemplo, do Southgate, do que o Southgate, que é técnico da Inglaterra, tem uma geração espetacular nas mãos e não sabe o que fazer com ela, tá? Dito isso, o Tite é um técnico, isso vem de longa data, né? Extremamente pragmático. Isso pode ter seu lado bom, isso pode ter seu lado ruim. Contra um time tão pragmático quanto o da Suíça, talvez na história das Copas do Mundo a seleção mais pragmática, todo mundo sabe como a Suíça vai jogar contra time grande. Veja, o time da Suíça, sendo pragmático, tirou a Itália da Copa do Mundo, né? Ou ajudou a tirar a Itália da Copa do Mundo, quando se classifica em primeiro lugar no grupo, joga a Itália para a repescagem e os italianos acabam rodando, campeões europeus, contra a Macedônia do Norte, né? Então todo mundo sabe como a Suíça vai jogar contra a seleção grande. Ela vai se fechar, né? E esse time do Murat Yakin, para mim, é um time até mais bem armado do que aquele do Vladimir Petkovic, né? Que era o time da Suíça na Copa do Mundo da Rússia em 2018. O que denota também uma melhora da seleção brasileira em relação àquela equipe. Mas isso não exime o Tite de alguns erros. Eu acho que a escalação do Militão contribuiu para o mau desempenho, mais um, aliás, do Rafinha no jogo. O Rafinha ficou muito sozinho. Não havia jogador ali para compor com o Rafinha. Em determinado momento houve uma tentativa com o Fred, mas não funcionou. O Fred estava numa noite no Catar muito ruim, né? Tanto que foi substituído, entrou o Bruno Guimarães, que melhorou o jogo. Paquetá, mal demais, né? E o Brasil tinha a sua velha e tradicional jogada com o Vinícius Júnior, né, pelo lado esquerdo, se virando, numa seleção brasileira que no primeiro tempo sofreu com a falta de repertório ofensivo, muito por causa da atuação ruim do Paquetá ou das atuações ruins de Paquetá e Fred, ou seja, não tinha meio de campo, bola ali muito pro lado esquerdo, um time muito penso pro lado esquerdo, né, com o Alexandre fazendo as associações dele
com o Vinícius Júnior, o Alexandre que foi a linha de fundo apenas uma vez em todo o jogo, mas já explicamos isso para vocês aqui em outros vídeos, né? Uma seleção que vai ter um jogo muito agudo com seus laterais, esqueça isso, tá? Então vai ser uma seleção muito calcada, né, no jogo, mais centralizado e com os pontas, né? No caso Rafinha e Vinícius Júnior. Não sei honestamente se o Rafinha será mantido como titular. Eu acho que, assim como em outras Copas do Mundo, o Brasil vai mudar, esse time vai mudar bastante de acordo com o adversário, né? Lembrando que é a única seleção brasileira entre as campeãs, né, 5 títulos, que começa e termina a Copa com o mesmo time é o Brasil de 70. A gente está falando da melhor seleção da história, né? E no meio do caminho ela tem mudanças, né? Porque o Gerson se machuca e tal, entra Paulo César Caju. Então ela teve mudanças durante a trajetória daquela campanha, tá? Aí no segundo tempo o Tite faz a mudança que me parecia óbvia, né? Eu até achei que o Rodrigo ia entrar no lugar do Fred, mas não. O Tite se manteve fiel ao seu plano de jogo inicial, né? Então me parecia claro assim, que na cabeça do Tite o Brasil tinha um plano tático, e esse plano tático seria mantido com a saída do Paquetá e a entrada do Rodrigo. Ou seja, o Rodrigo entrou na seleção brasileira justamente para ser o cara de criação ali no meio de campo, e tá tudo certo, ele sabe jogar nessa função, né? Depois ele tira o Fred, acho até que com certa demora, para colocar o Bruno Guimarães, e aí a seleção melhora bastante. Aí vira um jogo de imposição sobre o adversário, né? A Suíça, nas raras vezes em que escapava pelo lado direito com o Widmer, né? Mais uma vez, vou enaltecer esse lateral que já havia jogado muito bem contra Camarões, fez uma partidaça. E o Rodrigues do outro lado ficava muito pouco, né? Tinha o Xhaka jogando de uma forma diferente, que ele vem atuando no Arsenal, né? Bem mais recuado, jogando com o Freuler. O Sol tentando ser um homem de ligação, mas não funcionou. Ou seja, era um time que atuava de uma forma bem defensiva. E o Brasil executou um jogo de imposição. Às vezes falhava no último passe, né? Às vezes os jogadores tinham decisões erradas, né? O próprio Vinícius Júnior teve algumas durante o jogo, mas o talento fez a diferença, né? Um espaço ali muito pequeno de jogadas, né? Para jogadas ali o Brasil consegue uma triangulação ali de Vinícius Júnior, Rodrigo e, por consequência, Casemiro entrando na área como um homem surpresa, né? Eu posso até falar aqui de algumas mexidas do Tite. Veja, todas as mexidas em que ele se mantém fiel ao plano tático dele, né? Tira um centroavante Richarlison para colocar o outro Gabriel Jesus. Apenas me parecia que era mais jogo para o Pedro, né? Porque o Brasil começou a cruzar muita bola sobre a área da Suíça. Mas o Brasil chega à terceira rodada contra o adversário mais fraco, Camarões, desse grupo, com 100% de aproveitamento. Campanha na Copa boa e já seleção brasileira classificada para a segunda fase. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.